vamos começar a falar sobre um caso que deu muito comentário, rendeu muito comentário na última semana, a entrevista da revista Piauí, que a gente comentou aqui com vocês, lembra? Sobre o assédio sexual de Március Merlin em relação, né? Március Merlin em relação a Dani Calabresa, e aqui finalmente está a matéria já publicada. O que mais você quer, filha, para calar a boca? Tem resposta do Március? Tem, ele deu uma grande entrevista, uma entrevista de 1 hora para o Maurício Sticer, no UOL também, mas aqui, olha, foram várias páginas, né? Tudo muito bem argumentado, letra pequenininha para caber tudo, vocês terem uma ideia. Tá aqui a matéria da revista Piauí em relação ao Március Merlin, né? Deixa eu ver se tem mais uma página aqui. Tem, termina só aqui para vocês terem uma ideia. São umas 4 páginas, né? Somando as minhas páginas, essa coisa toda. Meu brinco foi para o espaço, mas depois eu pego. Aí, o que acontece? Em função dessa matéria aqui na revista, ele foi procurado pelo UOL, pelo Maurício Sticer, e acabou, dos Estados Unidos mesmo, respondendo a todas essas acusações que constam da matéria, as narrativas, inclusive, daquela cena deprimente dele a perseguindo e prensando contra a parede na porta do banheiro, como vocês se lembram, e tudo que veio a partir daí. E ele diz, ele tenta se defender e parece, não estou julgando, é minha impressão como leitora, né, e como jornalista acompanhando os fatos, que como estratégia de advogado, aquela história assume parte da culpa, porque não tem como eliminar. Né? Muitos são os relatos das coisas que ele fazia, de perseguir profissionalmente, de perseguir, assim, em termos de assédio sexual. A Dani foi o caso mais gritante, mas houve outros, como vocês também viram nessa matéria aqui da revista Piauí. Então ele fala, eu fui um homem tóxico, ou um péssimo homem, um péssimo marido, um péssimo profissional. Ao mesmo tempo ele diz que ele deu intimidade demais para os funcionários dele, para o pessoal que trabalhava com ele. Então muita gente entendeu muita coisa errada, como por exemplo, não disse, mas deixou, né, implícito o assédio sexual, que pode não ter sido bem assim. E em relação a Dani, ele nega tudo radicalmente. E mais do que isso, ele começa a dizer que ele quer protegê-la, ela é que tem que dizer o que de fato aconteceu. Enquanto isso, ele não vai dizer nada. Quer dizer, é uma coisa muito bem orientada. Disfarça assumindo um monte de coisa, mas o principal de jeito nenhum. Então é um caso para a justiça, ele que apresente as provas, não é? A Dani já disse o que tinha para dizer, tem as provas dela em relação a todos os prints, a todas as conversas, aquela coisa inteira, e a gente vai ter que aguardar aí os próximos capítulos. Mas essa Madalena arrependida em que ele se transformou é uma coisa que chama muita atenção realmente, né, Vlad? É engraçado porque na reportagem tem uma riqueza de detalhes, sim, dos fatos, sim, declarações, testemunhas, as provas que podem ou não ser apresentadas também. E aí ele vai rebater pedindo para que o nome dele não seja mais mencionado por ela. Sim, agora ele ainda vai processar a Dani. Então, quando vem esse título aqui, olha, o que mais você quer para calar a boca, minha filha, né? A gente vê como existe o esquema do cala-boca mesmo, porque aí é um processo, é uma interpelação judicial para que ela não toque mais no nome dele e nem fale mais no assunto. É um aí absurdo. Usa de um meio assim, né, que a gente fica se perguntando até, por que não responde os fatos? Sim. Por que não responde cada acontecimento, cada denúncia, cada detalhe? Não, vai procurar outras formas de tentar calar, de tentar silenciar, sendo que o correto, o que as pessoas querem saber, é justamente isso. Escuta, você não vai responder, você não vai... Poxa vida, porque calar a vítima, porque a vítima acaba virando réu, lógico, né? E aí a pessoa acaba não trazendo à luz os fatos. Olha, são imagens deles, né? Nessa no entrevista. UOL, com o Maurício Sticer, ele também com a Orozco. É mais Dolores fácil Orozco. usar esses subterfúgios do que responder claramente a tudo o que está acontecendo. Você distrai o público em si, dizendo, eu fui isso, eu fui aquilo, porque essa é a parte que repercute.
né? Aí a outra ele nega, então parece que fica mais escondidinha ali. Essa foi a minha sensação, foi uma ótima entrevista, tudo a ver o momento, né? Mas que ele não me convenceu, mas isso, gente, é baseado só em impressões. Como eu disse para vocês, o resto é com a justiça, lá é que eles têm que apresentar as provas, na verdade. Fala, Thiago. Quando ele fala galinha, né? Ele fala, eu fui muito galinha, eu de fato fui um péssimo marido, um péssimo... Enfim, sei lá, as coisas, elas para mim, elas não encaixam. Ou você tá na esquerda ou você tá na direita. Não dá para estar na esquerda e na direita. E ele já colocou tudo no passado. Ele não é mais tóxico, ele não é mais péssimo marido, ele não é mais péssimo colega, ele não é mais péssimo nada. Foi só agora aquela fase, tudo criatura em desconstrução. Você está desconstruindo tudo o que você fez de errado. Momento, mas nunca se fala quando vai terminar essa obra. Então aí eu falo assim, gente, precisa. A Dani Calabresa, ela vai apresentar as provas dela. A advogada ontem, ela teve com o Cabrini. Não teme nada. Ela, o que veio pro peito dela, ela rebatia e falava com segurança. Ela disse que não tem medo dele, não. Então, eles estão, Felipe, só um minutinho, mas eu acho que eles estão calçados. Ambos estão calçados. Sim. Entendeu? No que o Márcio Smelling está falando, ele deve ter a quem ou o que se debruçar, e ela, por outro lado, ela também tem as coisas para calçar. Eu não sei se ele tem muita coisa para se debruçar, não. Você Sinceramente, acha que não? O que ele falou é que aquela história da Disney, não é? Que ele teria ligado para ela logo depois que ela postou aquela frase, nunca tenha medo de ninguém. Na verdade, ela acabou convidando ele e a mulher e as filhas para irem para Disney com ela, sabe? Tipo assim, dando umas coisas acreditadas. Mas eu não acho. Eu acho que quem tem testemunhas realmente é a Dani. Né? O pessoal que presenciou, inclusive, ela correndo em volta da mesa, fugindo dele. Né? E que não seja a Maria Clara Gueiros, né? Porque a Maria Clara Gueiros, naquele primeiro momento, falou que não estava, né? Que depois ela veio, inclusive está no Instagram dela, eu tirei o print e tal, não sei o que. Agora, olha, eu que sempre defendi. Maria Clara. Agora assumiu, né? Não, porque naquele momento ela colocou, então, assim, se não tem o que falar, ou se não está posicionando, ou se o fato existe, não desminta. Exatamente. Agora, quando você desmente, você está desqualificando. Contra a causa feminina, inclusive, não é, que é a luta contra assédio sexual. Ela não apoiou a amiga como devia. A Dani, inclusive, né, tenta defender a Maria Clara, diz que é a melhor amiga dela, que foi a quem acompanhou tudo, mas o público tem memória. Não esquece que no princípio foi assim. E o princípio era fundamental, que a Dani tivesse apoio. Ela ficou sozinha. Essa melhor amiga não estava ali do lado dela, não. Você queria falar, Felipe? Você falou? Olha, você sabe que essa matéria... A gente vai para o trecho da entrevista já para vocês, do Márcio Smerling. Essa matéria, ela começou a ser produzida há um ano atrás. Na verdade, era uma matéria com viés, falando sobre as questões de assédio dentro da própria Rede Globo. E não era só o Márcio Smelling para ser denunciado. Existia um outro ator também que, quando soube da matéria e começaram a investigar, foi até o compliance da Globo, pediu perdão, uma carta a próprio punho, e entregou para o compliance pedindo perdão e falou que ia modificar, que depois em off eu conto para vocês quem foi. Olha, eu li toda a matéria nesse final de semana, assisti a entrevista do Márcio e assisti a entrevista do Cabrini. Sônia, a minha única preocupação é a seguinte, que isso vá realmente para a justiça. Porque ontem, na matéria com o Cabrini, eu vi uma advogada falando exatamente sobre tudo, representando as vítimas, mas em nenhum momento ela fala de inquérito, ela fala em denúncia, ela fala que judicialmente vai representar. Na minha opinião, o que eu vi até então a advogada representando, eu não vi uma advogada, eu vi uma assessora de imprensa. Né? Então, a partir do momento que ela for, por quê? Porque isso precisa ser definitivamente levado. Ou que se ele seja preso, ou que vai cumprir algum tipo de cana, seja lá o que for, mas que isso tem que ser concretizado de alguma forma e não ser efeito tsunami como ficou com José Maia. Exatamente, mas eu não tenho dúvida em relação a Mayra Cota, não, de que ela vai entrar e está preparadíssima para vencer aí essa guerra.